aí, Everton Guimarães, qual foi a sua interpretação da saída de Luiz Zubeldia do comando técnico do São Paulo? Boa tarde, já estou sentindo sua ausência aqui. Para com isso, olha o tamanho da criança, né? Avisa. Tamanho do cara. Buenas, muchachas. 50 tons de cinza. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. E um de vermelho. Ele tava, obviamente, ele tava numa feira, né? Frigideira no fogo e ele sapateando em cima do fogo alto. Ele já estava sentindo que tinha gente do próprio clube fritando, embora as pessoas negassem. Todo mundo acha sensacional o Simeone estar há mais de uma década no comando do Atlético de Madrid, mas aqui, na primeira crise, querem a cabeça do cara. É o que normalmente acontece. Aí começa a colocar a culpa no comportamento do cara, que o cara é muito ácido, que o cara é muito isso e tal, mas esquecem de olhar para a estrutura extra-campo do clube, né? A situação de dívida e de toda a bagunça interna do clube, que o elenco não é espetacular, é um bom elenco, mas não é um elenco espetacular, e acham que a culpa é toda dele. Então, nessa aí, ele viu que a parada poderia ser boa para picar a mula, como a gente diz por aqui. Então, eu adoro o Crespo, gosto do Crespo, tem uma passagem de título, inclusive, no São Paulo. Acho que São Paulo acerta na escolha e o Zuba que siga a vida dele, né? Mas que estava sapateando na frigideira, pegando fogo, estava, e já faz muito tempo, inclusive. Acho que foi bom para eles o meu dia que tomou a posição de pedir para sair, de comum acordo. E lá no São Paulo você pode ter certeza que tem um monte de gente agora dizendo, ufa, graças a Deus. Tá aqui o Sgarbi querendo falar mais, lógico que vamos falar dessa saída, mas o Capelani está acompanhando de perto, tá apurando os detalhes. Já trouxe a informação que o nome da vez, a bola da vez agora é Hernan Crespo. Porteiro de velório. Capela, eu não imagino que, independentemente se o Zubeldia pediu para sair ou se o São Paulo queria dar fim de linha para ele, mas com certeza tem algum nome engatilhado, isso é fato, não é? Porteiro do Apocalipse. É assim, eu vou até falar uma sublinhadinha aqui, viu? Porque o Sgarbinha, ele começou o programa murchinho hoje, né? Eu fico triste com a saída de um treinador. Pediu a cabeça do Zubeldia toda semana aqui no programa, agora fica triste com a saída do Zubeldia. Ah, pra lá, rapaz. Negócio seguinte, ó, pra falar do Crespo. Informação até do blog do São Paulo, pessoal que faz a cobertura diária do Tricolor, é que a carta A não era nem o Crespo, tá? A carta A era o Juan Pablo Vojvoda, lá do Fortaleza, mas como vocês falaram muito bem, ele não vai sair pelo menos nesse primeiro momento. São Paulo se vê na corrida, porque assim, gente, jogadores em férias, daqui a pouco tem representação, daqui a pouco volta aquela loucura da temporada, Copa do Brasil, Libertadores, etc e tal. Então assim, o Crespo, ele foi um cara que já conhece o calendário, conhece o clube, conhece alguns atletas, conhece praticamente as instalações do São Paulo. Pouca coisa mudou de 2021, quando ele trabalhou aqui, para 2025, ano que nós estamos. Então assim, existe esse débito com o próprio Crespo, que deve ser colocado em contrato também para que o São Paulo possa ir fazendo aí o abatimento dentro dos salários, de luvas e assim vai. Então a informação é essa. Não era a carta principal, mas já que o Vojvoda fica no Fortaleza, chegou o Crespo até por uma questão financeira, gente. Vamos falar a grande verdade aqui. São Paulo tá batendo num teto de quase 1 bi de dívida. Não dá pra sair no mercado e flertar com o Jorge Jesus, flertar com esses treinadores que passaram recentemente pra cá. Então a informação é, São Paulo precisava de um fato novo, até porque eu entendo o medo dos caras de enfrentarem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tem que mudar o treinador pra ver se dá um jeito nesse time aí, né, Rê? Deve ter sido por isso mesmo que ele foi embora. Claro, lógico, não é? Bom, cada final de era num clube, cada saída de um treinador e da sua comissão técnica deixa um vazio, um hiato, uma lacuna, um buraco neste programa. É o fim dos Subelovers por aqui no Jogo Aberto. Pros triucas aí. Vai. Uma perguntinha. Deixa eu te falar pra você, amarelão. Eu sou amarelão. Nunca de Maiás. Uma pergunta que mandaram fazer pra você desde quando você chegou. Qual? Presta atenção. E o Rames? Que fazer pergunta para eles, eu não sei. Crise nos triucas no programa. Marco Aurélio, quem vai escolher hoje? Quem? O representante da prévia é você. Ah, eu? Entre Marco Aurélio Cunha, Sgarbi ou Cicinho. Eu vou pra casa agora, eu vou. Eu colocaria o doutor, hein, ó. Eita. E o técnico? Caramba. Meu treinador Zubeldia, absolutamente garantido por mim no São Paulo. Então, os dias do Zubeldia
estão contados. Eu sempre acho que o treinador que está no clube deve merecer respeito, deve ser sempre apoiado, e eu não vejo essa necessidade de troca de treinador. Mas eu discordo veemente do doutor. Majestade, quem é esse? É o Bobo da Corte, ele só acredita no impossível. Ô Sgarbi, qual é a chance de São Paulo ganhar a Libertadores esse ano? 9. Eita! E o técnico? Caramba! Meu treinador Zubeldia, absolutamente garantido por mim no São Paulo. Deste sol onde é o piso deste povo que eu amo. Cacau-só, cacau-só, cacau-só. Sois rei! Sois rei! Sois rei! Se preparem porque o pódio do Abel vai ser tirado pelo Zubeldia, novo melhor treinador de futebol brasileiro. Zubeldia. I love you. Que saudade que eu tava de ser um Zubalover, cara. Nossa, que saudade que eu tava de ser um Zubalover. Alguns momentos depois. Agora, Zubeldia, eu não vejo futuro contigo no São Paulo. O futebol tem um enredo, né? E nesse enredo aí, o Zubeldia estava marcado para morrer no fim do filme. Apocalíptico, hein, Marco Aurélio Cunha? Quem foi o responsável? Acabou essa era no programa de altos e baixos, de amor e ódio, tudo misturado. Quando vocês estavam dando uma trégua, eis que acabou a história dele. Fim de linha para o Zubeldia, que tem outros planos e o São Paulo também, Marco. Eu lamento muito toda a saída de treinador. É sinal que o trabalho foi bom até enquanto durou. Negativo, mas hoje o assunto é seríssimo. João Paulo Capelanes, aquele boa tarde pra você, porque o Zubeldia deu adiós, saiu, deixou o São Paulo. E aí, Capela, atualiza o assunto, conta os bastidores, a decisão. Que coisa, hein? Feia coisa, recomeçar a semana desse jeito. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação aí. Beijo pra você, uma grande semana pros meus parceiros aí do estúdio, pra galera que nos acompanha, telespectadores e internautas. É o seguinte, um dia quente, uma semana que tinha tudo pra ser tranquila, um mês pelo menos tranquilo, jogadores em férias, aquela história toda, mas Zubeldia não é mais o treinador de São Paulo. Isso aí já é oficial. Tricolor agora há pouquinho divulgou de forma oficial através de um comunicado que eu vou até aproveitar para ler um trechinho aqui, ó. Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira, dia 16 hoje, as partes definiram que o técnico Luiz Zubeldia não permanecerá no comando do São Paulo Futebol Clube. Eu até peguei os números aqui, ó. 85 jogos do Zuba comandando o São Paulo. Atenção, aos 44 anos, ele acumulou 38 vitórias, foram 27 empates e 20 derrotas. Atenção, não só o Zubeldia vai embora do São Paulo, como também Maxi Cubeiras, que era praticamente o técnico do São Paulo quando o Zubeldia estava fora, geralmente suspenso. Então o Cubeiras vai embora também. Carlos Grueso, Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. Então a comissão técnica permanente do Zubeldia dá adiós. Tem uma situação importante. Qual é a multa rescisória? A informação que eu tenho, que eu consegui apurar, por mais que a diretoria não fale isso publicamente, a informação é de 3 salários mínimos. Estamos falando aí, junto com a comissão, 3 milhões, quase 4 milhões de reais. Fica aproximadamente aí entre esse valor. Então, a conversa é que foi de forma amigável. O que significa uma maneira amigável? Então não tenho que te pagar, tá tudo certo, bom voyage, vou te pagar só referente aqui aos dias e tchau, obrigado. E a informação importante é que Hernan Crespo já teria aceitado o convite do São Paulo. Só que tem uma informação importante em cima disso também. Na última passagem, primeira também do Crespo por aqui em 2021, que tirou o São Paulo da fila, conquistou o Campeonato Paulista, depois ele seria demitido por essa gestão do Casares, o que aconteceu? Ele sai do São Paulo, o São Paulo ainda tinha débitos com ele, o São Paulo foi acionado pelo Crespo na FIFA, porque o São Paulo não pagou aquilo que tinha que pagar. Agora a história é diferente, obviamente que se de fato ele acertar tudo bonitinho com o São Paulo, aquilo que ficou em débito lá atrás deve ser colocado também em contrato para agora. Mas a informação é, o nome mais quente para acertar com o São Paulo Futebol agora é justamente Hernan Crespo, Renata Fã. Boa, Capela. Então vamos falar sobre essa especulação, por enquanto, Hernan Crespo poderia assumir o São Paulo e, claro, tudo da saída do Zubeldia. Vamos começar o nosso debate. Boa tarde.
tarde pra você, João Pedro. Indignado, feliz, aliviado, São Paulo agiu bem, mal ao demitir Luiz Zubeldia? Tudo bem, Rê? Beijão pra você, meus amiguinhos também aqui no estúdio, toda a galera que nos acompanha de casa. Eu nunca vou ficar feliz com saída de treinador, né? Nunca feliz não, mas... Não, eu digo assim, a saída de um treinador mostra que o trabalho não tava dando certo. Nunca vai ser um negócio, nossa, saiu. Só que tava na hora, não tinha o que fazer. E a atitude do Zubeldia, a atitude dele de pedir pra sair, como tá sendo noticiado, que ele pediu pra sair depois do jogo contra o Vasco, mostra muito bem que ele foi correto aí. Não, que foi correto, cara. Essa decisão tinha que partir da diretoria. Se partiu do Zubeldia, mostra que ele foi coerente na história, foi correto. Você logo vai saber todos os bastidores, você sabe disso, não é? Chegam as informações. Ronaldão, eu imagino que você tá muito triste que o São Paulo perdeu o treinador. São Paulo perdeu o treinador e gente escorregando no Mundial. A gente já viu esse filme, né, Bebedo? Beluquinha. Mandar um abraço pro pessoal do Mundo Novo aí, Gidenal, Jader aí, que torceram pro Palmeiras também. Mas não vai. E quem tá dando azar não somos nós, não. É aquela estrelinha. É aquela estrelinha que vocês colocaram. Falando que é Mundial. É Mundial, Beluquinha? O Beluquinha falou que não. Se liga na versão jovem, só que o São Paulo precisa de experiência nesse momento. Marco Aurélio Cunha, boa tarde. Surpreso com a demissão do Luiz Zubeldia? Renata, boa tarde a todos. Surpreso não, como eu disse, aquele filme era marcado para morrer. Só faltava a data, né? Porque você constrói a carreira de um treinador. Como foi, Ricardo? É que o senhor falou mesmo, é verdade. Eu disse isso. Defendeu o tempo todo? Defendi o tempo todo, porque eu acho que eu aprendi com um grande presidente da história do São Paulo que o melhor treinador que o São Paulo tem é aquele que está lá. E que a gente tem que trabalhar por ele, fortalecê-lo na dificuldade e estar apoiando a equipe o tempo todo. Óbvio, não estou dentro para saber quais são as circunstâncias, mas a mim, eu enxergo que a ordem veio de fora para dentro e não de dentro para fora. Olha só, um contraponto a essa história é que o Fortaleza anuncia que Vojvoda continua. Não será destituído do cargo. Chico Garcia são gestões diferentes, princípios diferentes. E o Marco Aurélio Cunha foi muito bem quando ele diz que os bastidores falam por si só. Nem sempre aquilo que o mundo externo conhece é a verdade, a realidade do dia a dia. Boa tarde, menina Renata, boa tarde a todos. Mas você vê que não tem nem unanimidade e consenso entre os tricas do programa. Do Triucas aqui, né? Já tá todo mundo, um pensa uma coisa, o outro não sei. Então imagina lá dentro do São Paulo. E parabéns à diretoria do Fortaleza. É muito difícil fazer o que a diretoria faz. Porque assim, segurar um treinador pressionado, como já foi em 2022, seguraram. E o trabalho do Vojvoda é reconhecido. Tá numa fase ruim, tá. Mas se existe convicção, tem que seguir. Cara folgado, se fosse brasileiro técnico, você ia falar pra derrubar. Você é assim, boa, Ronaldo, você boa. é assim. É isso aí. Infelizmente, presidente, ele aparece, uma diretoria como um todo, todos aparecem na crise, na hora ruim. Quando alguém consegue conciliar ou estancar uma crise, aí é que mostra habilidade no cargo. Então, vamos esperar a sequência da temporada para poder até avaliar melhor a diretoria do São Paulo, Cicinho. Exatamente, Renata. Boa tarde aos novos amiguinhos, né, do segundo tempo e do programa. E assim, a gente vê o Fortaleza, uma diretoria que tem convicção e um treinador que tem culhão. No São Paulo, uma diretoria que parece que não tem convicção e um treinador que é pipoqueiro. Porque se pediu pra sair, nós estamos falando. Quer dizer que o Zubeldia não tem esse negócio aí que você falou? Não, assim, pipocou, porque qual outro cenário que vai favorecer ele a demonstrar o futebol no futebol? Mas é chato você ficar sendo fritado o tempo inteiro, né? Não, eu vejo muito mais como uma mas você quer ser treinador, quer mamar, mamão com açúcar? Eu também quero. Eu quero ser treinador também. Não, ele ficou refém da palavra dele, porque ele falou o quê? Que ia ser campeão da Libertadores. Não vai não, Zubeldia. Não vai, já foi. Vai não. Isso daí, sabe o que é? É aquela questão do Boca lá, ou às vezes o Boca Júnior já tem uma seleção aí. Chico, você abrir mão do dinheiro, você sair do cenário brasileiro aqui, tem coisas por dia. Eu acho que primeiro, Ulisses, a gente vai ter que confirmar. O São Paulo colocou no início da nota de comum acordo. De comum acordo. Depois a gente vai saber se o Luiz Zubeldia que sair tinha alguma outra proposta, outro cenário, ou se o São Paulo também achou ótimo já liberar para começar outro trabalho. Enfim.
Enfim, não saberemos. Fato é que ele deixa o São Paulo. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Renata Fã. Boa tarde, o telespectador da Band. Nunca é de comum acordo, raramente é de comum acordo. Sempre um entra com o pé, o outro entra com a parada lá, que você já sabe, todo mundo já sabe. Então é o seguinte, é assim, é a vida. A vida é assim, a vida é assim. E demorou, menino. Demorou pra ir embora. Eu já treinei vários de comum acordo. Entendeu na parada? Demorou pra ir embora, o trabalho não era bom, só na Libertadores, se complicando, perdendo jogos que não podia perder, escalando mal, contando mal. Eu sempre fui contra e vai ser melhor pro São Paulo, né? Agora, esse negócio que você falou é perigoso, Cicinho. O quê? Ele não será campeão pela Libertadores. Pelo São Paulo, não. Mas por outro time, talvez. Qual outro time? O Boca não tá nem na Libertadores. Mas ele pode assumir o time que esteja. Ulisses, tem uma seleção na parada aí. Pode pintar numa seleção. Também. E é bem mais tranquilo o trabalho numa seleção. Agora, Edu Dracena, quando o jogador lê esse tipo de nota, quando ele vê que o clube dispensa ou que o treinador pediu pra sair, que o fim da linha chegou, como é que ele reage? Renata, boa tarde a todos, meus amigos. Eu acredito que 70% tá dando alegria, pulo de salto de alegria lá, porque aqueles que não jogam sempre não gostam do treinador, porque fala que não estou jogando, porque é o treinador, aquela coisa toda. Aqueles que estão jogando, né, vai ficar triste, porque vai sair o treinador, pode chegar outro treinador, e isso também acende a questão da competitividade entre os jogadores. Então, de repente, pode ser que o São Paulo possa ter um crescimento agora nessa reta final de temporada. E o capitão é quem posta o agradecimento. Valeu, treinador. Obrigado. Em nome do grupo. Em nome de todos, né? Alguns, E Luiz Badia pede demissão do São Paulo. Crespo deve ser o substituto. O Luiz Badia não é mais técnico do São Paulo. O treinador argentino de 44 anos aí deixa o tricolor depois de 85 partidas aí. Mais de que um ano de trabalho. A saída foi oficializada aí na manhã pelo tricolor, que afirmou que a rescisão foi, né, e a decisão aí foi tomada aí, em comum acordo aí com o treinador. Comunicado, Herman Crespo aí tem negociação avançada para voltar ao clube, né? Zubeldia entregou o cargo aí depois da terceira derrota seguida aí no São Paulo, no Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira aí, após o tricolor perder por 3-1 para o Vasco no Morumbi. O treinador já havia avisado a diretoria que deixaria o clube, né? Mas a saída só foi sacramentada aí nesta segunda-feira. O São Paulo inicialmente aí conversou, né, com o Zubeldia e não deixou, no caso aí, o Zubeldia antes estava interessado em deixar, só que junto com o Lílio Casares foi conversado para não deixar o clube ainda naquele momento, né? Pouco depois da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador, porém, manteve sua decisão nos últimos dias por entender que não havia como mudar o panorama tricolor nesse momento. Então o Zubeldia, ele está querendo se livrar, né, do problema que tem o São Paulo aí, de questão de jogadores, desfalque aí. E ele tem tido uma boa campanha aí em jogos aí na Libertadores. Agora o Crespo aí tem tudo para que seja o treinador do SPFC. Deixe seu comentário. Fala aqui qual treinador que você gostaria que viesse para o SPFC. Deixa aqui o seu like. Que mais uma vez eu quero agradecer. Se inscreva no canal.